Depois que a gente saudou os visitantes, né, que hoje a gente teve muitos, né, a gente vai passar para a mensagem. E a nossa mensagem de hoje, o título é O Cristão Carinhoso. Na verdade, esse título não precisava ser tão grande assim. Esse título podia ser apenas O Cristão. Tirar essa palavra carinhoso. Sabe por quê? Porque tá na cara que o cristão é carinhoso. Não precisa colocar essa palavra aqui. O cristão sempre tem que ser carinhoso, porque Cristo era carinhoso. E Cristo nos ensina a ser carinhosos. Mas Cristo, Jesus Cristo, teve que ensinar isso sempre, sempre. Porque muitas vezes, mesmo a pessoa acreditando em Cristo, às vezes não é tão carinhoso assim. Por isso é que eu quis colocar como título da mensagem o cristão carinhoso. Não precisava colocar, todo cristão tem que ser carinhoso, mas eu quis falar sobre essa qualidade do cristão que muitas vezes a gente está esquecendo. E aí, para variar, eu vou dividir o nosso quadro em dois. Por que mesmo? Porque eu vou começar a contar para vocês uma história que eu inventei. Só que hoje eu não estou sozinha para contar essa história inventada, não. Eu vou contar uma história da minha cabeça, tá? Mas na Bíblia tem um personagem que também gostava muito de contar histórias para as pessoas poderem entender o que ele queria dizer. O próprio Jesus, na Bíblia, conta várias e várias histórias, chamadas parábolas. E essas parábolas de Jesus serviam para as pessoas entenderem direitinho aonde que ele queria chegar. E naquela época, Jesus já precisava dizer para as pessoas, olha, vocês têm que ser carinhosos com os outros. Por que será que Jesus tinha que dizer isso toda hora e ensinar isso toda hora? Bom, vamos começar com a história da minha cabeça que eu vou contar para vocês. E a minha história da minha cabeça, para variar, de vez em quando eu conto história que não é de floresta. Mas eu gosto muito de contar história de floresta, porque na floresta acontece muita coisa, né? E aí eu mostro essa floresta cheia de árvores porque eu quero contar a história dos personagens que moram nas árvores. E lá na floresta tudo estava em paz. Sabe por quê? Porque todo mundo vivia um em paz com os outros, principalmente os moradores de cima das árvores. E quem eram os moradores de cima das árvores? Bom, eu podia estar contando a história dos pássaros, mas eu não estou contando a história dos pássaros hoje não. Hoje eu vou contar a história dos macaquinhos. Os miquinhos, eles tinham seus costumes. E eles estavam em paz, não tinha nenhum conflito no bando, nem na colônia. Todos eles gostavam muito de comer coco. Eles adoravam beber a água do coco, porque era tão fresquinha, tão gostosa. E para pegar o coco era muito fácil, porque eles sabiam subir em árvore. Então eles subiam na árvore e pegavam o coco. Mas como tirar a água de dentro do coco? Como fazer isso? Só que eles conseguiram descobrir que lá onde eles moravam, no bando deles, existia uma maneira de quebrar esse coco. E todos usavam a mesma maneira. E todo mundo vivia em paz. Ninguém entrava em conflito um com o outro. Por quê? Todos eles, para beber a água fresquinha que tem dentro do coco, quebravam o coco na pedra pontuda. Todos usavam a pedra pontuda para quebrar o coco e beber água fresquinha lá de dentro, que aliás é uma delícia, né? A gente bebe na praia às vezes e é muito bom, né? Aí, depois que eles quebravam o coco na pedra pontuda, eles podiam tranquilamente beber a água do coco. Aí, acontece que um dia chegou um miquinho novo no bando. Ele chegou todo envergonhado, né? Chegou todo envergonhado. E ele viu que estava todo mundo bebendo água de coco. Ele falou, eu também quero beber água de coco. E aí, esse miquinho começou a fazer algumas tentativas. E começou a quebrar o coco dele na pedra redonda. Ele usava a pedra redonda para quebrar o coco, mas ele se dava mal.
Porque em vez de quebrar o coco, a pedra redonda amassava muito o coco. E a água, ele não conseguia beber, porque ela escorria todo pelo chão, antes que ele pudesse matar a sua sede. E aí os outros miquinhos ficaram olhando aquilo, olhando, e o que eles fizeram? Vocês pensam que eles ajudaram o miquinho novo do bando? Eles ficaram rindo. Os outros miquinhos morriam de rir e desprezavam o irmãozinho, continuava com sede, sentia vergonha. Ele ficou tão envergonhado que ele chorava e ele preferiu então se afastar do grupo. Foi embora. Foi embora. Sabe como é que chama isso? Bullying. É coisa feia você ficar debochando do amiguinho. Não custava nada ter ensinado que existia uma pedra pontuda para quebrar o coco. Daí chegou um outro macaco, que até sabia também subir nas árvores e sabia pegar o coco. E o bando ficou só olhando, só olhando. O outro novato até usava a pedra pontuda para quebrar o coco. Tá certo, certíssimo. Só que o novato não conhecia a regra maior do bando dos miquinhos, que era a regra da partilha. Ele fazia o seguinte, ele não sabia dividir. Ele pegava, quebrava o coco na pedra pontuda, ficava com o coco lá, tomando conta, e de repente ele bebia e sobrava. Sobrava coco. Mas em vez dele partilhar e dividir com os outros amigos, ele ficava com tudo para ele e jogava o resto fora, né? E todo mundo achou aquilo estranho, falou assim, nossa, olha o que ele faz, ele não divide com ninguém, ele não sabe dividir com ninguém. Nossa, o que acontece é o seguinte, ele não fazia por mal, sabe? Ele não fazia por mal, é que ele não conhecia a regra da partilha. Poxa, o que o bando tinha que fazer? O bando tinha que ensinar para ele que ele precisava aprender a dividir. A única coisa que ele não sabia fazer era dividir. Mas o bando resolveu, em vez disso, chamar ele de egoísta, de mau miquinho. E ele ficou triste, porque ele não entendia esses apelidos. E aí ele também acabou saindo do bando. Ora, já que os miquinhos sabiam usar a pedra pontuda e sabiam conviver em paz, não teria sido melhor ensinar com carinho a melhor maneira de fazer as coisas? Eu acho que sim. Bom, a minha história inventada terminou. E agora a gente vai contar uma história que Jesus contou. Porque Jesus precisou contar essa história porque ele percebeu que algumas pessoas não estavam sendo carinhosas com as outras. Estavam cometendo a mesma coisa, às vezes até um pouco de bullying. E na Bíblia conta uma parábola que ele chamou de a parábola do cego que guia outro cego. Um cego que guia outro cego, ou seja, uma pessoa que tem um defeito na vista que guia outra pessoa que tem um defeito na vista. Ou seja, as duas pessoas são iguais, só que uma resolve guiar a outra. Vamos ver como que é que Jesus contou essa parábola que está no livro de Lucas, no capítulo 6, no versículo 37 ao 42. A história começa com Jesus contando para as pessoas e dizendo para as pessoas que elas não devem julgar, para que elas não sejam julgadas. Elas não devem condenar ninguém para não ser condenado. E elas também devem perdoar as pessoas para também serem perdoadas. Ele disse que todo mundo tem que fazer com as outras pessoas aquilo que eles querem que faça com eles mesmos. Então, ele propôs uma história, uma parábola, e falou o seguinte, olha só, vocês estão toda hora, julgando a outra pessoa e falando, você está errado, você está fazendo coisa errada, ou então fica rindo porque o outro está fazendo alguma coisa errada em vez de ajudar, em vez de ensinar. Em vez de chegar e falar assim, olha, não faz isso não, que isso está errado. Não, fica o tempo todo apontando o dedo e falando, está errado. E aí Jesus falou assim, é como se você o tempo todo
tivesse mostrando que esse amigo aqui tem um cisquinho no olho. Vocês estão vendo o cisquinho no olho aqui? Como se ele falasse assim, você tem um cisco no olho, olha, você tem um cisco no olho. Mas ele mesmo não viu que no olho dele não tem só um cisco, não. Tem uma trave, uma coisa bem grande. Então, a pessoa fica mostrando o erro, o defeito do outro e não percebe o seu próprio defeito. É assim, olha, é como se você estivesse falando o tempo todo, olha, dentro do seu olho tem um cisco, dentro do seu olho tem um cisco, dentro do seu olho tem um cisco, mas não está enxergando que nele próprio, no olho, tem alguma coisa muito maior do que um cisco. Ou seja, você tem um defeito muito maior do que aquele que você está acusando seu amigo. Assim, quer ver? Que nem tá nessa figurinha. Tem um cisco no seu olho. Tem um negócio pequenininho no olho desse amigo. No entanto, olha no olho desse aqui. Tem um pau enorme. Então Jesus falou, olha, em vez de vocês ficarem olhando para o defeito dos outros, vocês têm que ver o seu próprio defeito. Porque todo mundo erra. Todo mundo tem alguma coisa. É como se fosse, e aí Jesus fala, é como se fosse uma pessoa que tem um defeito visual, esse aqui, um defeito visual, não enxerga, sendo guiado por outra pessoa que tem um defeito visual. Todo mundo erra, ou seja, esses dois têm o mesmo defeito. Então, esse aqui não pode guiar esse. Por quê? Porque senão os dois vão cair em alguma armadilha. Os dois vão cair num precipício. Não adianta você ficar falando, você tem um defeito, se você não olha para o seu próprio coração. A gente precisa olhar para o nosso próprio coração. Lembra do Miquinho? O Miquinho, em vez de ir lá ajudar o outro Miquinho a quebrar o coco na pedra pontuda, ele preferiu ficar rindo, porque ele não conseguiu quebrar o coco, nem beber a água. E ele ficou triste, o Miquinho, e foi embora do bando. E o outro Miquinho, que quebrava na pedra pontuda, mas não sabia a regra da partilha, eles também não ensinaram, o bando não ensinou como é que era a regra da partilha. O bando preferiu fazer o quê? Desprezar ele e falar, olha, como ele é egoísta, hein? Poxa, mas ele simplesmente não sabia a regra da partilha. Ele precisava aprender. Custava ensinar para ele? Não custava nada. Olha só, a Bíblia nos diz o seguinte, em Lucas 6,31. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Ai, tia, que complicado. Explica isso que eu não entendi. Eu vou explicar. Eu vou botar outras palavras aqui que quer dizer a mesma coisa, mas é a explicação. Assim, ó. Trate os outros como quer que os outros tratem você. Você quer que os outros te tratem com malvadeza? Não. Então não trata ninguém com malvadeza. Você quer que os outros te tratem mal? Não. Então não pode tratar ninguém mal. Se você não sabe uma coisa, você gostaria que as pessoas te ensinassem? Sim, eu gostaria que as pessoas me ensinassem. Então, você também trata de ensinar para as outras pessoas coisas que eles não sabem, para eles não caírem em armadilha. Então, trate os outros como quer que os outros tratem você. É a explicação do texto de Lucas 6,31. Foi por isso que Jesus falou para eles assim, para aquelas pessoas. Vocês estão parecendo cegos, ou seja, vocês têm um defeito na vista, vamos imaginar, né? Vocês estão parecendo cegos que guiam outros cegos.
Por isso é que Jesus falou essa palavra. E falou assim: vocês estão vendo o cisquinho no olho do amigo e não estão percebendo que vocês, em vez de cisquinho, tem uma trave no olho de vocês. Olha primeiro o seu erro e depois você vai ajudar o amigo a consertar os erros dele. Mas não fica acusando ninguém, não acusa. Jesus não gosta disso, Jesus não é acusador. Jesus ensina. E a gente tem que ensinar as pessoas do mesmo jeito que Jesus foi. Ou seja, nós precisamos ser cristãos carinhosos. E é isso que eu queria contar para vocês hoje.